Você já tem tudo o que você precisa agora. Esse é o pano de fundo do nosso tema, que é Eu Ideal versus Eu Real, no episódio 4 da Nova Mentalidade, a nossa minissérie. Mas antes eu quero muito saber, o que você está achando? Está sendo interessante? Desafiador? Profundo? Prazeroso para você? Coloca nos comentários, eu realmente quero muito saber a tua opinião. Se você tem dúvida, vai colocando, vamos trocando aqui no comentário e eu vou responder um por um, porque a tua opinião importa muito, especialmente para tudo que nós vamos construir lá na aula extraordinária ao vivo. Então, os seus inputs durante a nossa minissérie é muito importante para que lá na frente eu consiga agregar ainda mais valor na nossa aula ao vivo. E como sempre, deixa o seu curtir, se inscreve se ainda não é inscrito no canal, que agora eu estou youtuber, então eu tenho que pedir a sua inscrição, assim você fica por dentro de tudo que vai rolar aqui nos próximos episódios, mas não só, ao longo de todo o ano que vai vir muita coisa boa por aí. Fechado? Eu quero falar sobre esse tema Eu Ideal versus Eu Real, porque se você não entender a diferença entre o teu eu ideal e o teu eu real, isso pode te gerar muita frustração, insatisfação e depressão. O Tony Robbins diz que a depressão vem de nós não aceitarmos a realidade tal como ela é. E quando a gente quer que a realidade seja diferente do que ela verdadeiramente é, a gente vai se afastando do nosso eu ideal ou do nosso eu imaginário e isso vai gerando uma série de conflitos internos. Freud chamaria isso de neurose, essa separação de nós mesmos. Agora, se você é congruente e o teu eu real está migrando, andando, caminhando para o seu eu ideal, uau, que vida feliz, próspera, plena, com mais equilíbrio emocional. Por isso, aqui eu quero que você entenda um pouquinho mais sobre o seu eu ideal, que faz parte da velha mentalidade. Você vai entender já ao passo que eu vou explicando. A velha mentalidade está condicionada, por exemplo, a achar que a gente tem que ser tudo aquilo que esperam de nós. E aí o seu eu ideal é construído a várias mãos. Porque você está tentando preencher aquilo que todos esperam de você, mãe, pai, familiares, sociedade, professores, amigos, enfim, todos aqueles que construíram a sua psique junto com você lá na sua infância, na sua adolescência, e você passa uma vida no eu real tentando satisfazer esse eu ideal, que na verdade muitas vezes nem é quem você quer ser, mas a velha mentalidade diz que para você ser uma boa garota, um bom garoto, você precisa ser aquilo que esperam de você. Na minha primeira queda emocional, que foi composta de várias quedinhas, eu caí quando eu vi que eu estava indo bem longe do meu eu ideal. Só que qual era esse eu ideal? Quem era que eu queria ser? Quem eu não queria ser? Sabe, eu acho que todas as liberdades, principalmente nessa era que as pessoas estão vendendo tantas liberdades, liberdade de financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade de todas as liberdades, para mim a liberdade mais essencial que potencializa todas as outras liberdades é a emocional ou a liberdade interior. Se você não tiver essa liberdade, você não usufrui das outras. E eu, quando tive minha primeira grande queda, eu estava absolutamente presa emocionalmente dentro de mim mesma, dentro da minha própria mente. E aos 22 anos, na minha primeira queda, eu entendi que eu estava vivendo uma vida, eu vou falar uma vida de aparências. O que é uma vida de aparências? Embora eu ainda não trabalhasse, eu não estava na rede social, não era essa aparência. Era uma aparência de parecer para os outros, ali os meus amigos, os meus pais, aquela Fernanda perfeita, aquela Fernanda ideal que eles tinham construído na cabeça deles. Aquela que era corajosa, aquela que sempre achava um jeito para resolver as suas próprias questões, aquela pessoa que era otimista, que era alegre, aquela amiga que dava conselho para todas as amigas e que estava sempre disposta a ouvir todo mundo, aquela que se mudava. Hoje eu entendo que eu me mutilava para ser aquilo que os gatinhos queriam que eu fosse. Eu conto isso, gente, não de um lugar de muito orgulho, tá? Na verdade, de um lugar de bastante vergonha. Mas eu conto isso para você entender que somos todos seres humanos e
cada vez que eu compartilho a minha vulnerabilidade, eu me aproximo de você, eu me sinto mais próxima de você, e é isso que eu realmente quero ao longo da minha vida. Eu saía para restaurantes, por exemplo, e eu queria ser tão perfeita no meu eu ideal lá dos meus 22 anos, que eu comia antes de ir para o local. Por quê? Porque eu não queria ter um alface no meu dente. O time está aqui dando risada, mas é verdade. Eu não queria ter um alface no meu dente, eu queria ser quem? A garota perfeita, bonita, a que mal respirava. Ai, gente, que vergonha, né? Mas eu fazia isso mesmo, isso assim, ó, é uma vírgula de tudo que eu fazia para viver esse eu ideal, essa garota perfeita, maravilhosa, imaculada, que eu achava que eu tinha que ser. E para ser bem justa, quando nós criamos o nosso eu ideal, a gente se baseia muito na opinião do que o nosso pai, nossa mãe esperam da gente, os nossos avós ou as pessoas que nos criaram, os nossos professores e também o que a sociedade valoriza na época. Na minha época, a sociedade valorizava a Sandy. A Sandy estava no auge. A Sandy era a perfeita, a imaculada, a pudica, aquela que era a virgem, a moralmente correta. Ela era o símbolo da perfeição e eu me conectava com a Sandy e por isso eu fui muito mais para cópia, até a risada, gente. Eu dava risada, vinha a Sandy na minha cabeça, porque no fim eu modelava até a risada da Sandy. De novo, não que eu fizesse isso conscientemente, assim como nenhum de nós faz muitos dos nossos movimentos conscientes, mas eu sabia que se a Sandy agradasse e eu fosse parecida com a Sandy, eu agradaria também. Mas adivinha quem eu não agradava? Eu me desagradava tanto, eu me mutilava tanto, que o meu eu real começou a me dar todos os indícios de que eu estava em sofrimento. Eu dei tantos tiros no pé, lá pelos 22, 23 anos, e eu sei, todos nós, quem nunca, né? Aos 22, 23 anos deu tiro no pé. Mas os tiros que eu dava, né? As quedas que eu tinha eram tão grandes que me faziam parar no hospital, que me faziam tomar múltiplos remédios aos 22 para 23 anos, ser diagnosticada com depressão, com transtorno de ansiedade generalizada. Eu morava sozinha no outro país, estava toda hora no hospital, gastava muito dinheiro lá em hospitais. As consequências eram muito altas. Não foi a única queda que eu tive. Há 4 anos eu tive a minha maior queda, ainda maior do que essa, mas mais para frente um pouquinho eu vou falar dela com você. Mas fato é que na minha primeira grande queda, inclusive agora pensando na segunda também, teve a ver com esse eu ideal versus esse eu real aí, aquilo que eu tinha construído, que eu teria alcançado até meus 33, 35 anos versus o que de fato eu tinha alcançado na vida real. Então, voltando para você, você tem uma construção interna, todos nós temos, de quem você deveria ser, do que é certo, do que é errado, do que é perfeito, do que é imperfeito, do que é ideal, do que é o oposto ao ideal, baseado, de novo, em tudo que você viveu, que você ouviu, que você viu, que você experimentou, também pela tua religião, pela Bíblia. Tudo isso impacta na formação de quem somos e de quem deveríamos ser. Tudo isso influencia. Então é como se você tivesse um mapa dentro de você dizendo quem é o teu eu ideal. Por exemplo, você pode ter a visão de que aos 30 anos, ou aos 35 anos, ou aos 40 anos, hoje a gente já avançou um pouquinho, né? Os 40 são os novos 30. É assim que eu deveria falar, né? É mais ou menos isso. Hoje a pessoa com 40, ela tá ali no que a pessoa de 30 antes alcançava, a pessoa hoje está alcançando aos 40, porque a expectativa de vida aumentou, as coisas mudaram. Hoje em dia as pessoas estão casando mais tarde, aquela história toda. Mas, então imagina que lá você identificou que você criou um mapa, talvez quando você tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade, 20 anos de idade, não importa. Você idealizou que aos 30 anos de idade você seria livre financeiramente, casada com o amor da sua vida, casado com o amor da sua vida, mãe de gêmeos, casal, uma menina e um menino. Podem dar risada porque é verdade. Estão rindo de mim porque eles sabem que essa história é minha, tudo bem? E que eu ia até minha casa própria, fazendo 2 viagens por ano, conflito de saúde nenhum, toda a família está bem, inclusive, porque para eu estar bem, todo mundo tinha que estar bem, e que eu já estaria rumo a uma aposentadoria aos 35, que eu iria ser livre financeiramente sem nem precisar trabalhar, que eu trabalharia só por hobby. E aí você imagina que aos 27, quando você apaga a sua velhinha ali no bolo, 27 anos de idade, você se depara com você sem um namorado,
você se depara com você sem dinheiro, gastando muito mais do que você ganha. Você é até feliz na carreira, mas completamente longe dos gêmeos, das 2 viagens por ano e de tudo que você idealizou. Como é que você fica quando você começa a perceber que você não está lá no seu eu ideal ainda? Isso já te acende um alerta, te deixa quase como se você estivesse numa corrida para bater essa meta e logo, como não é racional, você nem sabe que é por isso. Você acha que o que está te deixando ansiosa na vida, ou estressada, ou frustrada, é o que está acontecendo no ali e no agora. Ali como o efeito, lembra que a gente falou de causa e efeito? Mas na verdade a causa está lá no seu mapa, nesse desenho que você criou de quem você deveria ser. E quanto mais longe você se encontra dele, pior é para você, mais frustrada, menos autoestima, menos autoconfiança você tem. E essa história que eu estou contando é minha, eu tinha esse mapa. Eu tinha um mapa de que aos 30 eu estaria assim. Eu, aos 27 anos, cheguei num nível de frustração interno muito grande. Eu tive muitas frustrações, obviamente, ao longo da minha vida, mas aos 27 eu falei, caramba, o que está acontecendo comigo? Eu nunca vou chegar nessa visão ideal. Porque na minha cabeça, 27 anos, eu estava tarde, estava bem tarde. Hoje eu escuto as mulheres falando e com 27, gente, vocês têm a vida inteira pela frente, mas o meu mindset não era esse, a minha mentalidade não era essa, eu estou atrasada, eu vivia achando que eu estava atrasada. Isso durou, tá? Mais alguns anos até que eu me libertei de tudo isso, mas fato é que eu só fui conhecer o meu marido, que no caso começou como uma paquera e aquela história toda, aos 28. Casei aos 30. Até hoje, esse presente momento, eu não tenho filhos, a não ser o Tutu, que está lá no plano espiritual, que eu perdi na 10ª semana. Não engravidei de novo. Já tentei FIV, não deu certo. E eu e ele decidimos que nós iríamos parar disso tudo. Então, se eu não olhasse para dentro de mim e reajustasse essa meta ou esse mapa, eu viveria uma vida frustrada. E eu sei, e eu quero tirar um tempo agora para falar sobre isso, que o eu ideal da maioria das mulheres ainda encontra em ter um filho. Tem lá no mapa ter que ser mãe. E não necessariamente é o que elas querem, mas elas aprenderam desde pequenininha que era o correto. E hoje, quando eu compartilho com as pessoas que eu perdi um bebê na 10ª semana, depois tentei FIV e nenhum dos óvulos dos 16 coletados deram certo. E quando eu escuto das mulheres que estão passando quando eu compartilho isso, eu recebo muito feedback das mulheres que estão tentando, que são tentantes ou que pararam de tentar e se sentem infelizes, frustradas, incapazes, impotentes, porque elas não conseguem gerar uma vida. Então, se você não olhar para dentro e curar as questões que você precisa curar, e eu precisei curar a minha segunda grande queda emocional, parte também de eu ter perdido esse bebê, porque antes na minha cabeça era eu tenho a hora que eu quiser, e depois a vida me falou, não é bem assim, não é exatamente na hora que você quer, do jeito que você quer, como você controla. E até hoje eu escuto de mulheres, esse ano eu vou engravidar. Eu falo, Deus abençoe que você engravide, mas às vezes não é do jeito que a gente espera. Então eu precisei revisitar as minhas crenças, eu precisei entender de que lugar eu tinha essa necessidade de ter filho. Era a minha vontade real? Ou era uma coisa que é tão óbvia na sociedade? Será que todas as mulheres deveriam ter? Será que só uma parte das mulheres deveria ter? Eu não tenho essas respostas, eu tenho a resposta para a minha vida e você vai ter a resposta para a tua vida. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha crença. Hoje eu vivo muito em paz com isso, porque eu mudei o meu eu ideal. Porque eu mudei o mapa. Porque eu decidi que eu poderia viver frustrada na realidade, porque a minha realidade não condizia com o meu eu ideal, ou eu iria lá e mudaria o eu ideal. Então, a gente tem sempre 2 possibilidades. Ou você muda as coisas como você acha que deveria ser, ou você muda como verdadeiramente são. O que a maioria das pessoas faz e que as mantém nesse lugar frustrado na vida é que elas não mudam como deveria ser, mas elas também não conseguem mudar como é. Elas tentam eu vou usar esse exemplo da gravidez. Elas ficam tentando engravidar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Elas não abrem mão desse sonho, por exemplo. E
se eventualmente tiver que engravidar, eu vou engravidar. E se eu tiver que adotar, eu vou adotar. E se eu tiver que fazer mais uma FIV, eu vou fazer. Nesse momento, eu estou em paz com a decisão que eu tomei. E para mim é assim que eu sei que é uma decisão certa, quando eu estou em paz com ela. Mas voltando aqui ao eu ideal, então você vai ter que decidir na sua vida, hoje, qual é o mapa que você tem seguido, quem você tem tentado ser. Eu vou tirar um pouco de mim e vou trazer o exemplo de uma aluna muito querida, que eu vou chamar de Mari. Eu chamo todos os meus alunos de Mari. Assim, você, se estiver ouvindo e for a tua história, você não se sente invadida aí como se eu tivesse compartilhado a tua história, mas é uma história bem comum de muitas mulheres. Ela, uma pessoa extremamente bem-sucedida na carreira dela, todos os recursos financeiros, todos as liberdades que você possa pensar. Porém, quando o pai dela faleceu, ele tinha uma empresa, eu não vou falar nem a área da empresa, mas uma empresa muito bem sucedida, com várias sedes, matrizes, as filiais, obrigada, me deu um branco aqui, mas as filiais. E quando o pai morre, ela que não queria ir por esse caminho, já tinha inclusive dito para o pai que não era o caminho dela. Ela queria ser só advogada e é uma área completamente diferente. Ela assume tudo isso e a realidade dela vira ser o eu ideal de quem? Do pai. O pai desejava que ela tocasse todo o business e quando ele morre, ela assume e ela chega para mim num estado de exaustão extremo, já tendo passado pelo primeiro divórcio, tendo conflitos no segundo casamento, na verdade é noiva, né? Tá indo para um segundo casamento, com muitos conflitos, com medo de não dar conta do segundo casamento. Por quê? Porque ela ainda está vivendo o eu ideal que o pai e a família esperam dela. Então, se a gente não estiver disposta, e a gente vai falar muito a partir dos próximos episódios das constelações, desses emaranhados familiares, se a gente não estiver disposta a fazer uma boa transgressão. O que é fazer uma boa transgressão? É abrir mão daquilo que eu acho que eu deveria ser ou que disseram que eu deveria ser para seguir o meu próprio destino. E veja, mulher extremamente bem-sucedida em todas as áreas possíveis. Você nunca diria que ela chora no banheiro, mas ela chora. Você nunca diria que ela tem vontade de jogar tudo pro alto, mas ela tem. Você nunca diria que ela tem vontade de ficar dormindo o dia inteiro, mas ela tem. Você nunca diria que ela tem pensamentos de que ela não é boa o suficiente, de que ela é incapaz, de que ela não vai dar conta, de que ela não vai conseguir. Você nunca diria que ela está fazendo algo dentro da alma dela, sentindo como se ela não tivesse tido escolha e ela teve que fazer aquilo. Você nunca diria olhando para ela. Mulher forte, bonita, bem-sucedida, todos os sucessos do mundo ela tem. Mas lá dentro dela, ela ainda precisava se libertar. Está no processo comigo, é um lindo movimento. O quanto ela chegou em paredes de proteção, inclusive a Carol está aqui e o Arnaldo estavam com a gente no último curso que ela esteve. O quanto ela ainda estava em paredes de proteção, mas ela estava tão aberta, ela queria tanto sair daquilo, ela estava em tanto sofrimento que ela foi abrindo e ela entendeu, caramba, o meu eu ideal quer ser perfeita. Prazer, o meu eu ideal, Fernanda Chaude, até há 4 anos também queria ser perfeita. Não que eu admitisse, tá bom? E para eu chegar nesse lugar de admitir, demorou, porque cognitivamente eu sabia que eu não queria ser perfeita, mas as minhas ações e o meu mundo interno estavam caminhando para esse lugar de querer ser perfeita, de passar uma imagem perfeita, de falar a coisa perfeita, de jamais mostrar a minha vulnerabilidade, a não ser aquela vulnerabilidade socialmente aceita, sabe aquela? Aquela que você pode falar que meio que te faz forte, na verdade, não te faz fraca. Mas eu não contava das minhas vulnerabilidades, eu nem sabia como fazer isso, eu nem sabia acessar essa vulnerabilidade, tudo bem? E é isso que a gente está construindo aqui juntos, nessa nova mentalidade, porque para mim, a nova mentalidade é que a vulnerabilidade é a verdadeira força. A velha mentalidade diz que vulnerabilidade é fraqueza. A nova mentalidade diz que a vulnerabilidade é a verdadeira força. E eu quero que você escreva isso no chat agora, como se a gente estivesse ao vivo conversando. Coloca no chat, a vulnerabilidade é a verdadeira força, porque é. Eu me sinto infinitamente mais forte hoje por ser vulnerável, é lógico. Na hora de compartilhar algo, principalmente no começo, pela primeira vez, até com profissionais que eu admirava, é um desconforto absurdo. E até hoje eu me coloco nesse lugar desconfortável. E assim, essa minha cliente, a Mari, também ultra desconfortável ali na frente dos alunos, compartilhando a vulnerabilidade dela. Mas depois,
é uma leveza, é uma alegria, gente. Porque eu não tenho mais medo de ser descoberta como uma farsa. Eu não tenho mais esses medos dentro do meu coração. Eu sou isso aí que você está vendo. Eu sou tudo isso, eu sou exatamente isso. É isso que eu tenho para te oferecer. Isso vai gerando tanta leveza. E aí, nesse lugar, você pode olhar para o seu eu ideal. Nesse lugar, você pode falar quem eu não sou. Essa pergunta pode ser estranha para alguns, né? Quem eu não sou? Porque para você saber quem você é, muitas vezes você tem que saber quem você não é. Eu não sou a Sandy. Eu não sou perfeita, eu não sou imaculada, eu não tenho a risada igual a ela, eu não sou politicamente correto o tempo todo, eu não sou isso, eu não sou essa perfeição, eu não estou o tempo todo super bem arrumada, eu não passo rímel em casa. É isso que ela falou, né? Que ela passa rímel em casa, que ela tá maquiada, inclusive, quando ela tá dentro de casa. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa que não tô nem aí se eu tô de maquiagem ou não. É claro, né? Num vídeo, no palco, é óbvio que eu quero estar bem pra você, mas no dia a dia eu sou uma pessoa bem comum e bem normal. Então não adianta eu querer projetar algo que eu não sou. Então quem eu não sou também é importante. E aí, a partir disso, quem eu sou? Eu tive que entender, por exemplo, há 4 anos, aquelas que abrem o coração muito mais do que eu tinha programado, né? Mas é só pelo tempo do vídeo. Mas, por exemplo, eu tive que admitir, eu não sou humilde. Eu sou uma humilde tóxica, mentirosa. Eu digo que eu sou humilde, mas eu não sou. Isso há 4 anos. Eu tive que chegar nessa conclusão. Hoje eu estou trabalhando na minha humildade. Cada vez que eu sou mais vulnerável, cada vez que eu me abro, cada vez que eu me vejo bem normal e bem comum, cada vez que eu me coloco num lugar bem pequeno perante ao todo, mais eu vou chegando na minha humildade. Mas eu precisei saber, eu não sou humilde. Então você precisa saber quem você não é. E aí você vai construindo quem é você. Quem é você? Coloca aí no papel quem é você. Quem você verdadeiramente é. Ah, eu não sei responder essa pergunta, coach. Eu sei, no começo ninguém sabe. E mesmo se você já está no autoconhecimento há um certo tempo, essa pergunta ela dá, às vezes, dor de barriga. Vamos falar a verdade. Dá uma falta de ar. Por quê? Gente, eu não tenho essa resposta. Onde que eu busco essa resposta de quem sou eu? E você vai construindo o seu eu ideal. Vai reconstruindo o seu mapa. Vai reconstruindo o seu eu ideal. Talvez você não saiba exatamente quem você é, mas você pode começar se perguntando quem eu gostaria de ser no último dia. Se eu não sou isso, mas eu não tenho clareza de quem eu sou, quem eu gostaria de ser no meu último dia de vida? Ali já é muito mais você, muito mais a sua essência. Coloque isso no papel e todos os dias trabalhe para caminhar em direção a isso. Porque se você assim o fizer, você vai perceber o quanto você vai ter mais autoestima, mais segurança pessoal, vai ficar menos frágil na vida, vai ficar mais leve e vai conseguir mover rumo à vida próspera que você tanto merece. Fechado? Depois me conta quem é o seu eu ideal. A gente se vê no próximo episódio.